Bem-vindos à nossa última videoaula, de número 28, e nessa videoaula fiz uma breve revisão sobre alguns grupos. Obviamente não dá para falar de todos os grupos e nem de todas as características de todos os grupos, mas eu tentei aí abordar os principais grupos e algumas características, tentando fazer uma sequência um pouco mais lógica para facilitar a compreensão de tudo que foi abordado ao longo desse bimestre. Começando aí o sub-reino Parazoa, a primeira aula, uma das primeiras aulas sobre o filo porífera, né? O que caracteriza esse filo pertencer a esse sub-reino Parazoa é porque eles não apresentam camadas germinativas verdadeiras. Então, por isso que eles são englobados nesse sub-reino Parazoa. Alguns autores até chegaram a colocar a porífera como fazendo parte de grupo de Coelenterata. Só que logo ele foi retirado desse grupo Coelenterata por eles não apresentar as camadas germinativas verdadeiras. Então aí criaram um outro grupo, né, um outro sub-reino Parazoa, na qual esse filo porífera se enquadra, que são aí conhecidos, né, o grupo conhecido como os esponjas, são predominantemente marinhos, eles apresentam uma simetria radial, ou alguns organismos são assimétricos, e todos os adultos são sésseis, eles estão fixos a um substrato, e podem tanto ser solitários como formar colônias. O sub-reino Eumetazoa, então estávamos no sub-reino Parazoa, o filo porífera, agora sub-reino Eumetazoa, na qual se encontram os filos Cnidaria e Ctenófora, que formam um grupo chamado de Coelenterata, ou Radiata, né? Vocês vão ver em muitos livros mencionando sobre esse grupo, que a principal característica é eles serem esses animais radiais, né, que eles podem apresentar uma simetria radial ou birradial. A simetria birradial é um tipo de simetria radial. Então, a simetria radial é aquela em que eu posso dividir esse animal em várias partes iguais, e a simetria birradial, dois planos cortam esse animal em partes iguais. Então, a simetria radial, que é característica de Cnidaria, e birradial, característica do filo Ctenófora. Aqui ilustrando fotos desses dois grupos. À esquerda de vocês nós temos o grupo dos Cnidarias, um representante de diferentes classes, e à direita aí os Ctenóforos. E eles eram agrupados neste filo chamado Coelenterata, porque eles são parecidos, as formas são semelhantes, né? Apresentam aí esse corpo mole, gelatinoso, e que faziam eles pertencerem aí ao mesmo grupo. Aqui eu coloquei para comparar os dois grupos Cnidaria e Ctenófora, algumas características. Então aqui nós temos a simetria radial de Cnidaria, Ctenófora apresenta a simetria birradial, que eu já expliquei. Folhetos embrionários, eles apresentam ectoderme e endoderme, eles não apresentam a mesoderme, né? Então, eles são considerados diploblásticos ou diblásticos, em alguns livros vocês vão encontrar essas duas maneiras de representar, mas se referem à mesma estrutura. Os Ctenóforas, em sua maioria, eles são diploblásticos, mas existem alguns organismos, alguns grupos dentro de Ctenófora, que eles são considerados possivelmente triploblásticos. Mas, de maneira geral, eles são considerados diploblásticos. E o Ctenófora, eles podem apresentar aí um poro anal, que não chega a ser um ânus, né? Esse poro anal seria tipo um ânus mais primitivo, mais rudimentar, mas não chega a ser um ânus. Captura de presas, o grupo dos Cnidários apresentam um nematocisto, que é aquela organela urticante na qual que auxilia aí na captura de presas, enquanto que Ctenófora apresenta aí o coloblasto, que é uma substância adesiva, uma estrutura adesiva para capturar essas presas. E outra característica que é exclusiva de Ctenófora é a presença de placas de pente. Eles apresentam 8 fileiras de pentes,
Bom, e quanto às formas? Quinidárias apresenta tanto livre-natantes quanto sésseis, e já quitenóforas, somente indivíduos livre-natantes. Não existem indivíduos sésseis, que são aqueles que ficam fixos ao substrato. O sistema nervoso, ambos eles apresentam um sistema nervoso simples, apresentam células nervosas e uma rede difusa e alguns órgãos sensoriais. Com relação à reprodução, quinidária apresenta metagênese, que é a alternância aí da reprodução sexuada e assexuada, enquanto em quitenófora não há metagênese. E, como eu já mencionei, eles formavam um grupo Coelenterata por apresentar aí, características comuns, né? A simetria radial e a ausência de cavidade celomática. Agora, avançando um pouco mais ao longo das aulas, o quitenófora e quinidária eram animais radiais, e agora nós entramos nos bilaterais. A partir daqui para frente, todos os animais são bilaterais, quer dizer que um plano divide o animal em duas partes iguais. E protostômios, né, que quer dizer protostômios, que durante o desenvolvimento embrionário, a boca surge primeiro que o ânus. Então, bilaterais, protostômios e acelomados. Lembram? Acelomados são aqueles animais que não apresentam a cavidade, que chamamos de celoma. Então, aqui nós temos gnatostomulida, plateuminto e nemértia, ambos bilaterais, protostômios e acelomados. Todos eles apresentam os 3 folhetos embrionários, por isso eles são triploblásticos, apresentam ecto, endo e mesoderme. Gnatostomulida, ele não apresenta sistema respiratório, circulatório, excretor, o sistema digestório é incompleto e uma característica principal desse grupo é o aparelho mandibular único. E esse aparelho mandibular único foi a principal característica que englobou ele com Micrognathozoa rotífera e acantocella em um clado chamado de gnatífera. Plateumintes que vocês viram aí principalmente relacionado aí a parasitas, né? Existem várias classes, Tremátoda, que é a classe que tem a doença esquistossomose, né? Céstoda relacionada com a teníase, cisticercose, são aí os animais que parasitas, né? Eles não apresentam o sistema respiratório, nem circulatório, e o sistema excretor, eles excretam através das células flama. Em nemértia, já aparece o sistema digestivo completo, aparece um sistema circulatório, e o que antes não havia nesses 2 grupos anteriores. E eles apresentam que muitos autores, até um questionamento entre os autores sobre ele ser celomado ou acelomado, porque ele apresenta uma cavidade na qual fica a probóscide dele, a probóscide evertida, e essa cavidade, ela é tecnicamente um celoma verdadeiro, só que ela não é homóloga ao celoma dos animais eucelomados, porque ela é uma cavidade onde se encontra a probóscide evertida. A cavidade celomática dos outros animais, ela é uma cavidade na qual se encontram todos os órgãos, todas as outras estruturas do corpo do animal. E aqui ela é restrita apenas a guardar aí a probóscide. Por isso, ele é considerado ainda um animal acelomado. E agora nós entramos aí, estávamos falando de animais acelomados, nós vamos falar agora do grupo dos pseudocelomados ou blastocelomados. São aqueles animais que apresentam uma cavidade chamada de celoma, mas essa cavidade ela não é dividida, ela não apresenta aquela membrana peritoneal dividindo completamente essa cavidade. Que são todos esses grupos que vocês podem observar aqui no quadro, né? Algum deles, acantocéfalo, que é um grupo de animais parasitas, que eles não apresentam boca e eles apresentam essa probóscide com ganchos, que a finalidade é se fixar no hospedeiro, né? Nemátoda, que é o grupo aí que tem os parasitas, as lombrigas, oxiurus, filariose, né, que são as doenças aí causadas por parasitas.
A característica comum a todos esses grupos, eles são triploblásticos, apresentam aí as 3 camadas germinativas, né? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Lembrando aí que cada uma delas estará relacionada com a formação de uma estrutura no adulto, o sistema circulatório, nervoso, digestório. Então, o sistema digestório é completo desses animais, com boca e ânus, exceto em acantocéfala, em que esse sistema digestório é ausente. Eles são animais que realizam as suas atividades, trocas gasosas, excreção, por difusão. Inclusive, eles não apresentam nem a boca, como eu mencionei anteriormente, né? A probóscide dele é composta por gancho, que é só para se fixar no hospedeiro. E apresentam aí a ausência de órgão circulatório e respiratório, todos esses grupos. Protostômios bilaterais celomados, a partir daqui para frente, todos eles são celomados, que apresentam essa cavidade envolta por um peritônio, onde se encontram todos os órgãos do animal. Todos esses filos compõem os animais protostômios bilaterais celomados. E vou falar só de alguns filos, porque são muitos filos. Vou falar dos principais. A Annelida aí, que é composto por 3 classes que tem como representantes minhocas, sanguessugas. Nesse grupo, uma das características importantes é o aparecimento do metamerismo, que é a repetição dos órgãos no sistema. Então, cada segmento é denominado de metâmero ou somito. E eles são animais altamente organizados, e que apresentam, eles são capazes de uma regeneração completa. E o sistema nervoso é composto por gânglio cerebroide, aqui ocorre o aparecimento de um cérebro e um par de cordões nervosos, mostrando aí que uma certa complexidade desse grupo. E principalmente um sistema circulatório bem complexo, né? É um sistema circulatório fechado com vasos sanguíneos. O principal órgão é o arco aórtico, que funciona como um coração, que vai bombear esse sangue para os outros vasos. E nesse grupo a gente vê o surgimento de parapódios, né? Esses parapódios que são como se fossem pernas, né? Estão relacionadas aí à locomoção e principalmente respiração. Não são todas as classes que apresentam parapódio, mas o parapódio ocorre em Annelida apenas. Então, locomoção e respiração. Molusca aí, que são os representantes dos caramujos, mexilhões, lesmas, lulas, polvos, que tem inclusive a sua importância comercial aí por estar relacionado à gastronomia, né? São animais aí muito utilizados na culinária e, claro, apresentam a sua importância ecológica também. São animais de corpo mole, o corpo é dividido em cabeça, massa visceral e pé. Então, com exceção de aplacófora, a principal característica desse grupo é apresentar uma concha calcária sólida. Essa concha ela é formada por uma estrutura chamada de manto. E eles apresentam a rádula, que é uma característica do grupo, que é como se fosse uma limazinha que vai raspar ali o local onde ele vai se alimentar, ele raspa esse alimento. E o sistema circulatório é aberto, eles apresentam vasos e coração e os vasos se abrem na hemocele. Diferente de Annelida, em que o sistema circulatório é fechado, o sangue desse animal ele é restrito, circula somente nos vasos. Já um sistema circulatório aberto, o sangue pode circular em vasos, mas ele termina na cavidade principal desses organismos, que é a hemocele, por isso é chamado de sistema circulatório aberto. Falando aí dos grupos, dos filos tardígrada e onicófora, que são grupos muito semelhantes aí aos artrópodes. Onicófora, ele tem como as principais características as pernas locomotoras, chamadas de lobópodes. Elas não são articuladas, como as pernas de, por exemplo, da classe insecta, dos artrópodes, mas apresentam músculos e garras. E uma característica interessante desse grupo, e restrita a ele, é que na papila oral, eles apresentam essa estrutura papiloral que portam glândulas de muco, como nessa figura aqui,
né, essas glândulas de muco eles lançam para capturar a sua presa. Apresentam um sistema único, chamado de canais emais, na parede do corpo. É um sistema exclusivo deles e está relacionado à circulação nesses animais. E o tardígrado, né, os tardígrados, também conhecido como ursos d'água, eles são um grupo extremamente interessante, por eles apresentarem aí conseguirem sobreviver a condições extremas, adversas. Inclusive, eu comentei em aula que eles são os únicos animais que conseguiram sobreviver no espaço. Eles foram lançados pela NASA no espaço e conseguiram sobreviver. Então, essa característica dele é chamada de criptobiose, essa capacidade de conseguir sobreviver a condições extremas, né? Seja de temperatura, pressão, umidade. Então, eles conseguem diminuir o seu metabolismo, perder toda a água do seu corpo e assim eles conseguem sobreviver a essas condições extremas. Eles não apresentam sistema circulatório e nem respiratório. Então, eles realizam as suas trocas gasosas por difusão. E aí o grupo, o filo Artrópoda, né, o maior filo mais diverso, que compõe a maior parte dos animais. Eles, como características, esse grupo apresenta o corpo dividido em, no mínimo, 2 regiões, cabeça e tronco, e possuem aí apêndices articulados. A sua cutícula forma um exoesqueleto bem desenvolvido, apresenta aí quitina, que confere uma maior rigidez, inclusive, além da proteção, também evita a perda excessiva de água. O sistema circulatório é aberto, em sua maioria, e o sistema digestório completo. E eles apresentam outra característica, que é o crescimento através da muda. Esse exoesqueleto quitinoso tornou difícil o crescimento do inseto. Então, uma alternativa para conseguir aí, ludibriar essa situação, eles realizam a muda, eles trocam de pele, a grosso modo de se dizer, e ao longo, assim, entre essas trocas de muda, ele cresce, aí a sua cutícula escurece, endurece novamente, e assim ele vai sucessivamente, até ele atingir o estágio adulto. Eles apresentam um corpo metamerizado, que já comentei, em outros grupos isso é frequente também, que é a repetição dos órgãos ao longo dos segmentos. Alta diversidade, ele é um grupo altamente diverso e essa alta diversidade está relacionada com o tipo do esqueleto desses animais, a composição, né, desse exoesqueleto, a segmentação e os apêndices articulados que facilitaram com que esses animais se locomovessem, um sistema traqueal extremamente complexo que leva o oxigênio diretamente aos tecidos, e é um sistema altamente eficiente de transporte de oxigênio. Eles apresentam uma complexidade de órgãos sensoriais e metamorfose, né? A metamorfose possibilitou com que o mesmo inseto ocupasse nichos diferentes. Por exemplo, uma forma imatura ocupa um nicho diferente do adulto da mesma espécie. Isso diminui a competição e aumenta a chance de sobrevivência desses animais no meio externo. O sistema traqueal eficiente, que eu já mencionei, ali algumas figuras, né, representando aí este grupo. E aqui, dentro do grupo Artrópoda, nós temos vários subfilos, né, dentro do filo. Aqui eu coloquei as principais características e os representantes desse grupo. Então, nós temos o subfilo Trilobitomorpha, Hexápoda, Miriápoda, Crustácea, aquele seriforme. Eu coloquei somente algumas das principais características. Então, o Trilobitomorpha, nós temos os trilobitas, que já são um grupo de animal extinto, né? Eles são exclusivamente marinhos. O corpo é dividido em 3 partes, céfalo, tórax e pigídeo. E a principal característica desse grupo é exatamente isso, o corpo dividido em três lobos, né? E nesses lobos apresentam-se vários apêndices birremes. Hexápoda, onde se encontram principalmente o grupo dos insetos, né? Nós temos 2 classes que compõem, Entognata e a classe Insecta.
Dentro de Entognata nós temos essas 3 ordens e a principal característica comum a todos eles é o tórax fixo a 3 segmentos, sendo que um par de pernas em cada segmento. Eles podem ser marinhos, docícolas, terrestres, estão em diferentes ambientes. Miriápoda, que tem como representante as centopeias, lacraias, piolho de cobra. Temos aí 4 classes dentro de Miriápoda. Todos eles são terrestres, é uma característica desse grupo. O corpo é dividido em cabeça e um longo tronco. E a principal característica seria o longo tronco com apêndices segmentares pareados. Aqui o crustáceo, o grupo crustáceo apresenta 5 classes. A principal classe é a Malacostraca, que se encontra aí os animais, é a classe mais diversa e que encontra os mais conhecidos, os animais mais conhecidos, né? Os camarões, caranguejos, eles estão todos dentro de Malacostraca. São a maioria marinhos, mas também existem docícolas e terrestres. Apresentam a cabeça e um longo tronco bem dividido em tórax e abdômen. E a principal característica desse grupo é a presença de 2 pares de antenas. O queliceriforme, que apresenta aí 4 classes, que é o subfilo onde se encontram as aranhas, os escorpiões, os opiliões. Podem existir animais tanto marinhos quanto terrestres. E a principal característica aí, eles não apresentam mandíbulas e nem antenas, e eles apresentam um par de quelíceras e pedipalpos que estarão associados aí a auxiliar na alimentação desses animais. E eles apresentam 5 pares de apêndices locomotores. Agora entrando nos animais deuterostômios, até agora estávamos falando sobre animais protostômios, na qual durante o desenvolvimento embrionário a boca origina-se primeiro que o ânus. Agora nós vamos falar dos deuterostômios, na qual o ânus origina-se primeiro do que a boca. Nós temos aqui os grupos Forônida, Ectoprocta e Braquiópoda, que juntos formam um grupo chamado de Lophophoridae. A junção desses 3 filos dentro desse grupo chamado Lophophoridae foi devido à presença de uma estrutura chamada de lofóforo, que ela é utilizada na alimentação desses animais. Então essa característica foi que uniu esses 3 filos no grupo dos Lophophoridae. E também deuterostômios temos Echinodermata, Chaetognata e Hemicordata. Echinodermata tem representante aí as estrelas do mar, ofiuroides, ouriços do mar, pepinos do mar. Eles apresentam uma característica muito peculiar deste grupo, é que as larvas elas apresentam simetria bilateral e os adultos eles apresentam uma simetria radial pentâmera. A simetria radial que é encontrada em Quinidário e Quitenófora é encontrada aqui nos adultos. No caso, pentâmera, porque você pode dividir o corpo desse animal em 5 partes iguais. O endoesqueleto dérmico é composto por ossículos calcários, que também é uma característica peculiar aí desses grupos. Eles não apresentam cabeça nem cérebro, e a locomoção é por meio de chamados pés ambulacrais. O sistema circulatório ele é reduzido, ele apresenta pouca ou nenhuma função na circulação, mas o principal sistema deles é essa presença aqui desse sistema hidrovascular exclusivo, que está relacionado com a locomoção, a alimentação, as trocas gasosas. Mas as trocas gasosas também podem estar relacionadas com as brânquias e os pés ambulacrais. E é isso. Nosso tempo é curto. Eu tentei só pincelar as principais características dos grupos, passando aí, tentando fazer uma ordem lógica, uma sequência mais lógica, para facilitar a compreensão de tudo que foi visto. É claro que existem muito mais estruturas, muito mais
características dos que compõem esses filos, esses grupos, mas o tempo é curto e não dá para falar sobre tudo. Então eu aconselho que vocês assistam as outras videoaulas para complementar, que aqui é só um apanhadão geral do que foi visto. E é isso, bom estudo a todos e até mais!